Boa tarde, está no ar o programa Então Tá, conversando com gente que faz. Para hoje, nessa primeira parte, nós falarmos sobre gastronomia e também sobre turismo, lá na Praia do Maracanã. E para isso nós estamos conversando aqui, vamos conversar com o Natalino, que é proprietário do restaurante já ia falar, por uma associação Maracanã Beach. Eu ia falar no Amazon Beach, ia falando da banda. Mas é Maracanã Beach, lá na Praia do Maracanã. Bom dia, Natalino. Bom dia aos nossos amigos que estão agora acompanhando o programa. E é sempre gostoso falar de gastronomia, de turismo, isso que fomenta a nossa região, que é uma cidade turística, né? E que encanta pela sua gastronomia. Então, um papo muito gostoso, com certeza, para a gente trazer um pouco dessas novidades do que vem acontecendo na Praia do Maracanã. Sim. Bom, Natalino, vocês, nesse ano de 2025, vocês estiveram envolvidos em cursos de capacitação, vocês estiveram envolvidos numa série de atividades para melhorar a condição na Praia do Maracanã. Como é que foi essa experiência em 2025? Olha, Emanuel, muito positiva. Você sabe que as pessoas, quando ela sai de casa, ela sai porque, principalmente quando ela vai procurar um ambiente para ela levar a família, para relaxar, ela principalmente sai pensando em ser muito bem acolhida e recebida. Então, o atendimento ele é uma das partes primordiais no tratamento com os nossos clientes, porque faz toda a diferença a maneira que você é recepcionada, a maneira que você é acolhida e a maneira com que as pessoas te abordam dentro desses ambientes. Então, para nós que fazemos parte dessa associação ali na Praia do Maracanã, foi muito positivo. Tivemos 2 treinamentos, 2 cursos intensivos ali nessa parte de atendimento ao cliente, e isso vem contribuir muito para que cada vez mais a gente procure dar essa excelência no atendimento, na recepção das pessoas que vão até a Praia do Maracanã, que, graças a Deus, por esses incentivos do poder público, por investimentos do poder público, tem se tornado cada vez mais procurada pelo turismo local. E acho que um ponto muito bom para a gente discutir é o turismo regional e interestadual. Sim, né? Então, sim. Pessoas de todo o Brasil hoje procuram visitar a Praia do Maracanã. Uma praia belíssima, diga-se de passagem. Verdade, verdade. Natalino, assim, vocês se envolverem, como você falou, em 2 cursos, e isso serve para, de alguma forma, como você também falou, incentivar um empresariado que está ali estabelecido já há algum tempo. Mas, assim, a gente tem observado que tem alguns investimentos, têm feito investimentos, né? Alguns estabelecimentos estão investindo para que a coisa melhore. Então, a gente percebe, para a esquerda de quem chega, né, que os estabelecimentos estão todos estão em reforma agora, por exemplo. Sim. Tem uns que estão fazendo cobertura nova, tem outros que melhoraram a estrutura física da base mesmo, e esses estabelecimentos estão cada vez mais competitivos, tanto que hoje a praia, muita gente que chega a Santarém faz questão de almoçar ou de jantar no Maracanã. Como é que você vê essa mentalidade desse pessoal que está hoje investindo, entre eles você, por exemplo? Eu sempre digo que é um conjunto, né? Uma coisa ela atrai a outra. Eu parto do princípio do poder público. A partir do momento que a prefeitura, governo do estado, emendas parlamentares começaram a ser destinadas àquele espaço, cito a Praia do Maracanã, despertou um olhar diferenciado. Eu cito aqui a construção da orla, urbanização do estacionamento, ordenação do estacionamento, vias de acesso para a Praia do Maracanã. Então, quando o poder público entrou com essa primeira etapa de melhorar o aspecto visual da praia, o empresariado automaticamente abriu os olhos para possibilidades naquele espaço, que até então era pouco viável, até financeiramente. Mas a partir desse conjunto de recursos que vieram para a Praia do Maracanã, o turismo local, o empresariado viu a necessidade
de também investir na melhoria dos seus espaços. E exatamente foi isso que aconteceu, né? Cito ali uns 5, 6 empreendimentos que não deixam a desejar em nada a nível de turismo para outras praias da cidade, Verdade. até mesmo Alter do Chão, Ponta de Pedra, Pindobal, Pajuçara. Então nós temos uma estrutura física muito boa para atender os nossos clientes, e isso vem desse conjunto, né? Poder público, empresariado, pensando, né, em fomentar cada vez mais o turismo na nossa região. Espaços belíssimos, você é frequentador, você é assíduo na Praia do Maracanã, com certeza quem começou aí na Praia do Maracanã de uns 5 anos, de 2020 a 2025, viu uma grande mudança. Verdade. Eu, por exemplo, estive nesse último sábado lá na praia, inclusive lá estive lá no seu restaurante. A gente, até porque era jogo do Flamengo, né? Sim, sim. Flamenguista tem banda de lata em qualquer lugar, sempre. Em qualquer ponto do país, e a galera estava lá toda movimentada, toda agitada. E eu já sabia, claro, como você falou, eu estou sempre por lá. Então, assim, deu para perceber que hoje as pessoas de Santarém e também as pessoas de fora, elas fazem questão, até porque o ambiente é agradável, né? Mais próximo, de alguma forma o custo é mais baixo chegar até lá. Sim. Então isso tem servido para que... Agora, uma coisa é a acessibilidade, como você falou, antigamente tinha uma entrada só. Exatamente. Hoje tem 3 entradas para o Maracanã, mas também é preciso que as pessoas sintam que o lugar, além de seguro, tem que ser um espaço que interesse as pessoas. É o que tem acontecido, né? Exatamente. Eu sempre comento com as pessoas que frequentam, que vão ao Maracanã pela primeira vez, é muito fácil, porque o Maracanã ele está num perímetro que, se você chegar de embarcação do centro da cidade até a Praia do Maracanã, você vai gastar em torno de 20 a 25 minutos. Se você chega no aeroporto, né, você também 20, 25 minutos você já está na Praia do Maracanã, e isso favorece muito a localização geográfica ali da praia, entre esses pontos, né, que se ligam ali. Então isso favorece muito, muito mesmo. Cito também, Emanuel, a questão da segurança. As pessoas, o Maracanã por décadas... Eu queria te perguntar sobre isso, cara, que eu tenho observado essa mudança, né, que as pessoas hoje, com mais frequência, estão procurando aquele lugar ali. Numa situação bem diferente de alguns anos atrás, que as pessoas evitavam ir no Maracanã por uma série de razões, entre elas a segurança. Exatamente. Hoje é claro que incidentes acontecem em qualquer local. Qualquer lugar. Você pode estar na sua casa, estar sujeito a um assalto. Isso a gente não discute. Mas com relação à ronda da segurança pública, a gente tem policiamento presente no Maracanã. E isso inibe até um pouco aquelas pessoas que vão com má intenção, né? Então hoje o Maracanã ele oferece isso para os banhistas, para os praieiros, que é as pessoas que gostam realmente daquele ambiente. Um ambiente seguro, e cito, com conforto, que nós falamos há pouco, dos estabelecimentos. E isso é primordial, porque quando você sai de casa com a sua família, você quer conforto, segurança, praticidade e realmente oferecer o melhor. Porque quando você sai com a família, você quer oferecer o melhor para a sua família. E o Maracanã hoje ele é um espaço propício para esse tipo de atividade. É uma atividade familiar. Pai, mãe, filhos, avós, né? Então é algo bem gostoso de se viver hoje, essa questão do ambiente familiar que a Praia do Maracanã está proporcionando. E como eu disse para vocês, são vários estabelecimentos com esse perfil. Você tem ali uns 4, 5, 6 ambientes que realmente mudaram a sua estrutura física para receber esse público, família, né? É verdade, a gente tem percebido isso. A gente falou em segurança. Eu lembro a você um detalhe importante, que na época eu não estava nem no poder público ainda, eu estava como produtor de conteúdo. Tinha um canal no YouTube que foi uma das inspirações antes de eu me dedicar à rede social, ao YouTube, por exemplo. Eu vi que aquela pessoa que tanto eu me inspirei, ela, quando veio em Santarém, ela foi na Praia do Maracanã. E eu disse assim, pô, eu sou daqui. E eu ainda não gravei na Praia do Maracanã, a mulher veio do Rio de Janeiro e gravou na Praia do Maracanã. Aquilo ali foi uma pancada, assim. Sim. E eu, depois daquilo, fui lá, levantei drone lá, fiz imagens de lá,
para você ver só que umas vezes as pessoas de fora dão mais valor do que nós que estamos aqui dentro. Então, isso de alguma forma serviu como referência para mim. Mas, por exemplo, ali, além da questão dos serviços, tem algumas coisas que chamam a atenção e que chamaram a atenção. Uma delas, que aconteceu na minha maneira de ver, que foi um diferencial muito grande, foi a questão do Morrinho do Maracanã. Aquilo ali chamou muito a atenção da mídia, né? Que muita gente foi produzir conteúdo lá e, por consequência, destacou a praia, destacou os estabelecimentos. Sim, sim. Aquilo, na sua opinião, ajudou a divulgar a praia do Maracanã? Com certeza, com certeza. O espaço é um espaço propício para você pegar um final de tarde, um pôr do sol. E a imagem é perfeita, o pôr do sol daquela montanhazinha com... Houve um urbanismo lá, né, das pessoas que tomam de conta, e ficou um espaço bem agradável. E as imagens são espetaculares, São espetaculares. Você acompanhar o pôr do sol da praia do Maracanã é algo maravilhoso. É maravilhoso. E cito também algo importante, que é a manutenção da praia sempre limpa. Hoje nós temos esse cuidado enquanto proprietários de estabelecimentos ali na praia, de restaurantes, de manter o espaço sempre limpo. Todos os dias a gente faz aquela limpeza na areia. Coleta de lixo hoje ela acontece diária na praia do Maracanã. Todos colaboram? Todos os dias. Então, a prefeitura, a gente tem essa parceria, né, com a empresa que faz a coleta de lixo. Então, todos os dias é feita a coleta de lixo. Então, há essa parceria, há essa sensibilidade também, para que quando o turista local ou de fora do nosso estado chegue até a praia do Maracanã, ele encontra um espaço realmente bem sociável, limpo e atrativo, né? Sim. Isso é importante. Um detalhe importante também que eu vi lá também, e que faço também questão de chamar a atenção das pessoas, é que lá na praia do Maracanã, naquela parte lá urbanizada, aquela parte, como é que se chama lá para aquilo ali? A orla. Da orla do Maracanã, Sim, sim. Que ali não pode circular nem bicicleta e nem motocicleta, né? E isso muito positivo. Muito positivo. E, inclusive, as placas estão lá dizendo que ali é proibido. E eu percebi lá no sábado que as pessoas continuam andando de bicicleta e não vi moto, mas vi bicicleta por lá. Porque a população, os moradores locais reclamam da circulação de motos e bicicletas. Sim, foi muito positivo porque já era um questionamento nosso, enquanto dono e proprietários de restaurantes, de que houvesse uma fiscalização um pouco mais ostensiva, né? Haja vista que a parte do diálogo já tinha se esgotado, né? Então, a gente percebia que aquela galera que chega da bike, até mesmo de motocicletas, eles começavam a transitar ali aquela parte que foi feita a urbanização da orla. Sim. E isso, de uma forma direta, colocava em risco a integridade dos pedestres. Sim. Porque realmente aquele espaço foi feito para o trânsito de pedestres, apenas para aproveitar um final de tarde, fazer caminhadas. É importante que, se você for na praia do Maracanã de 6 horas da manhã, tem muita gente fazendo sua caminhada matinal. Pela segurança, né? Aproveitando o espaço, que é belíssimo. O espaço e é para isso mesmo, né? A prefeitura entrou com a parte agora de colocação das placas, sinalizar que realmente é proibido, e a gente já reforça aqui realmente que hoje tem uma fiscalização. Então, se você for pego com moto ou bicicleta, como já existe a sinalização, você está sujeito a receber uma advertência, até mesmo perder o seu bem ali. O seu equipamento, né? Porque realmente aquele espaço não foi pensado para isso. Nem para bicicleta e nem para motocicleta, né? Jamais. Apenas para o pessoal que vai fazer caminhada, que vai apreciar realmente a beleza do nosso Rio Tapajós, porque é lindo você amanhecer o dia, caminhar e ter aquele espaço. Se você se depara com o Rio Tapajós, é algo fantástico. Fantástico. Bom, daqui a pouco a gente falou sobre um monte de coisa, mas daqui a pouco a gente vai se pautar na questão do seu restaurante, que é hoje uma referência na gastronomia lá na Praia do Maracanã. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
No Natal do Brasil, o bom velhinho já sabe. Natal bom é com ofertas refrescantes da Gazin, do jeitinho e no precinho que a gente gosta. São milhares de ofertas em até 12 vezes, sem entrada no carnê. Smart TV Samsung 50 polegadas, 12 de 234,90. Samsung Galaxy A07, 12 de 104,90. Caixa de som JBL Boombox 3, 12 de 194,90. Cama Box Gazin Lobster Queen, 15 de 189,90. Onde tem Natal, tem Gazin. Aproveite! Natal premiado Tapajós de Prêmios. Dia 7, o Tapajós vai sortear o novo Chevrolet Onix Sedan no prêmio principal. É isso mesmo, é o novo Chevrolet Onix Sedan. E esse carro espetacular pode ser seu no quinto prêmio. Ainda tem R$3.000 no primeiro, mais R$3.000 no segundo, R$3.000 no terceiro, mais R$3.000 no quarto e 20 prêmios de R$500 nos giros. No prêmio principal tem o novo Chevrolet Onix Sedan esperando por você. Natal premiado Tapajós de Prêmios. 1 por 10 ou 3 por 20. Compre já o seu. Toda obra começa com duas escolhas: qualidade e preço baixo. É o que você encontra no Armazém da Construção Mendonça Furtado. Com estacionamento privativo, atendimento que resolve, mix completo para todo tipo de obra e tudo com a garantia do menor preço. Pagamento facilitado e entrega grátis. Faça uma visita no Armazém da Construção da Mendonça Furtado e tenha um atendimento personalizado. Armazém da Construção Mendonça Furtado. Vem que tem! Bom, já estamos no segundo bloco do programa, batendo papo aqui com o Natalino do restaurante Maracanã Beach. Maracanã Beach, que é hoje uma referência na gastronomia, lá na Praia do Maracanã. Aliás, nós temos que chamar a atenção para outros empreendimentos lá também. Lá tem o Gugu, lá tem o Ponto Chique, lá tem... o que mais? Verão Vivo, Menina do Rio, são vários estabelecimentos. São vários estabelecimentos lá que estão nessa pegada aí de melhorar o nível, colocar lá para cima, e é isso que a gente quer estimular, né? A gente quer ver as situações cada vez mais no nível acima, que as pessoas possam referendar, possam indicar para os seus amigos e ser uma referência aqui no turismo de Santarém. Natalino, o que é que o visitante ele mais procura, o que é que ele mais pede quando vai até seu restaurante? Olha, Emanuel, é interessante porque nós procuramos, a partir do momento que nós pensamos num cardápio, nós entendemos que nós precisamos mostrar a nossa cara. E tem coisas que não pode ficar de fora de um cardápio, do cardápio de um restaurante de praia em Santarém. A gente tem alguns petiscos que são a cara de Santarém, é o nosso bolinho de piracuí, o charutinho, isca de pirarucu, o nosso tacacá, que é fantástico, a experiência de quem nunca tomou um tacacá e toma pela primeira vez é fantástico. E são muito apreciados por quem vem visitar a nossa cidade. E aí a gente vai para os peixes tradicionais da nossa região, né? Um tambaqui. Assado na brasa. Nossa, aí você tem várias maneiras de servir. Ele vai assado, ele vai na caldeirada, ele vai no creme de camarão, ele vai no escabeche. E aí, exatamente para isso, para que a pessoa ela tenha diferentes experiências, né, com o mesmo peixe, né? Sim. Com o mesmo peixe. E aí ele vai... Tem pessoas que vai, primeira vez, come o tambaqui assado. Aí ele vai, não, mas eu venho tal dia, eu quero ele no escabeche, eu quero ele no creme de camarão. E aí vai vivendo essa experiência regional e levando uma impressão maravilhosa de Santarém. E aí a gente trabalha com pirarucu, peixe também tradicionalíssimo, tantos outros, tucunaré que não pode faltar no cardápio também, a nossa galinha caipira que é inconfundível, que é incomparável. Então são vários pratos que você pode estar indo, não só no Maracanã Beach, mas visitando a Praia do Maracanã e tendo essa experiência gastronômica de pratos bem típicos e bem nossos. Uma coisa importante para citar também, que há alguns anos, e isso eu venho percebendo que a partir de que alguns estabelecimentos, alguns restaurantes começaram a trazer, o público começou a gostar e apreciar o caranguejo. O caranguejo que não é nosso, que né? não é nosso, a gente não tem máquina, é banhado pelo mar, apenas pelo Tapajós e pelo Amazonas.
Mas o santareno começou a apreciar essa iguaria, esse fruto do mar, vamos dizer assim, né? Porque como Santarém recebe muito turista, isso é fato. E até digo para você que a partir do momento que eu comecei a vivenciar diretamente a experiência do restaurante, estar ali realmente presente dentro do empreendimento, eu comecei a perceber o quanto Santarém é visitada por pessoas de fora do estado e fora do país também. Quando a gente ouve falar em turismo, é muito abstrato. Você ouve falar de turismo, mas você não vivencia isso. Agora, quando você está inserido em alguma atividade que realmente... Prestadora de serviço, prestadora, né? De porque serviço... Porque turismo é serviço, né? Prestadora de serviço dentro desse segmento, desse alimento, desse ramo, segmento do turismo, você percebe como Santarém é grande no turismo, como Santarém cresceu. A gente recebe diariamente, pessoas no Maracanã, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará, Manaus, de todos os cantos do Brasil. E o mais importante, saem todos encantados com as belezas que a gente tem aqui em Santarém, ali na praia do Maracanã. Então isso é importantíssimo frisar, que realmente a gente não só fala de turismo, mas a gente vive o turismo, né? Em Santarém. Isso é importante. Vive o turismo em Santarém. E é bom que você diga também, pessoal, o seguinte, que Maracanã é uma praia urbana. Isso. Então tem todo esse atrativo, tem esse poder de atratividade, porque ela é uma praia que fica no centro da cidade. Verdade. Né? Verdade. Então isso, o acesso é muito mais fácil. Por exemplo, não vamos nem citar o nome para ninguém dizer que nós estamos criando dificuldade. Mas quando a pessoa diz, eu tenho tantos minutos, tanto tempo para apreciar a cidade, ela pode escolher Maracanã. Exatamente. Porque está aqui perto, ela vai e volta com facilidade. Podendo ter essa experiência de olhar para uma praia, para o Rio Tapajós de frente, apreciar uma gastronomia muito bem servida. É isso que a gente acentua. É isso que, de alguma forma, a gente vende essa ideia para que as pessoas comprem, né, o pacote de Santarém como esse destino turístico importante que é. E eu sempre cito, né? O empresário está no centro da cidade e ele diz, poxa, vamos sair da rotina, vamos para onde? Vamos para o Maracanã. Ele sai da loja dele, ele liga para o restaurante, faz a reserva, ele sai do comércio dele, 20 minutos ele está na praia, o prato que ele pediu já está pronto, esperando por ele. Então, no máximo 60 minutos, 1 hora, ele vai para o Maracanã e volta para o ambiente de trabalho e tem essa experiência fantástica. Por exemplo, se ele tem um vínculo, se ele tem um contato do restaurante, ele pode fazer uma reserva, né? Olha, meu amigo, eu vou estar tal hora, você pode fazer o peixe tal, a galinha caipira tal e fazer esse circuito no tempo menor possível, né? Seria muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta a título só de curiosidade. Porque é o seguinte, o Maracanã, ele tem geograficamente, ele fica de frente para o Rio Tapajós, mas de costa para o Lago do Mapiri, e ali são 2 lagos, né? Eu não entendo muito isso, não. Mas ali é Lago do Mapiri e Lago do Papucu. Exatamente. Eu te pergunto uma coisa, aquela região do Mapiri continua sendo uma região de muito peixe? Continua se pescando muito por lá? Vocês compram a produção de lá? Só para eu realmente não tenho mais referência em relação a isso. Sim, e eu até cito mais um, eu incluo o terceiro nessa lista. É o Lago do Mapiri, o Lago do Papucu e ali à nossa esquerda o Lago do Juá. Sim, o Lago são do banhados Juá. pelos 3, que são mananciais fantásticos que a gente tem na nossa cidade. Que nesse período de cheia, charutinho, o pacu, o tão falado amazonense, né, mas que a gente aprecia muito aqui. O bodó, todos o acari, esses né? peixes, que é o acari, todos esses peixes têm com fartura naquela região. Então aí também o incentivo que acontece pelas associações de preservar esses 3 lagos, que são importantíssimos para a vida
dessas espécies, né? Para reprodução delas também. O charutinho é pescado na frente da cidade, é fantástico isso. Fantástico né? isso. Fantástico. Você pesca o charutinho ali e depois já está nas cozinhas dos restaurantes. Já está na frigideira. Já está na frigideira. Então, com óleo para... A importância da gente preservar o Lago do Mapiri, o Lago do Papucu, o Lago do Juá, porque servem de subsistência para os pescadores artesanais também, que têm as suas bajaras, suas canoas e que ficam por ali final de tarde, sempre com as suas maiadeiras, com os seus caniços, pescando. E isso tudo é lindo, é fantástico. Maravilha. Conversei aqui com o Natalino do restaurante Maracanã Beach, lá daquela praia tão importante para o turismo de Santarém. Muito obrigado, Natalino. Eu que agradeço, participação aqui no programa. Sempre um prazer, conte conosco, estamos aí sempre para estar inserido nessa dinâmica que é o turismo da nossa cidade. Maravilha. Pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais entrevista para você. Daqui a pouquinho. Nós estamos juntos na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você. Com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente está junto. Brasil, gente. Você pode contar. Natal premiado Tapajós de Prêmios. Dia 7, o Tapajós vai sortear o novo Chevrolet Onix Sedan no prêmio principal. É isso mesmo, é o novo Chevrolet Onix Sedan. E esse carro espetacular pode ser seu no 5º prêmio. Ainda tem R$3.000 no primeiro, mais R$3.000 no segundo, R$3.000 no terceiro, mais R$3.000 no quarto e 20 prêmios de R$500 nos giros. No prêmio principal tem o novo Chevrolet Onix Sedan esperando por você. Natal premiado Tapajós de Prêmios. 1 por 10 ou 3 por 20. Compre já o seu. Toda obra começa com duas escolhas: qualidade e preço baixo. É o que você encontra no Armazém da Construção Mendonça Furtado. Com estacionamento privativo, atendimento que resolve, mix completo para todo tipo de obra e tudo com a garantia do menor preço. Pagamento facilitado e entrega grátis. Faça uma visita no Armazém da Construção da Mendonça Furtado e tenha um atendimento personalizado. Armazém da Construção Mendonça Furtado. Vem que tem! No Natal do Brasil, o bom velhinho já sabe. Natal bom é com ofertas refrescantes da Gazin, do jeitinho e no precinho que a gente gosta. São milhares de ofertas em até 12 vezes sem entrada no carnê. Smart TV LG 50 polegadas, 12 de R$ 219,90. Moto G15, 12 de R$ 109,90. Smart TV TCL 55 polegadas, 12 de R$ 274,90. Caixa de som Aiva 200 watts, 12 de R$ 139,90. Onde tem Natal, tem Gazin. Aproveite! Volta no programa, nesse segundo bloco, para tratar de assuntos dos mais variados. Lembrando que esse é o programa Então Tá, que conversa sempre com gente que faz, e agora trazendo o nosso vice-prefeito de Santarém, Carlos Martins, para conversar sobre COP30, que nós participamos recentemente, ele participou recentemente, até de turismo, tá bom? Tá aqui, isso já pra gente. Bom dia, doutor Carlos Martins. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Tá certo. Doutor, recentemente aconteceu a COP30 em Belém do Pará e a prefeitura esteve lá participando e o senhor, já nos últimos 2 dias, também esteve marcando presença lá. Que avaliação o senhor faz daquele momento que nós diríamos histórico, não só para a Amazônia, mas especialmente para o estado do Pará? Veja só, Emmanuel, a Conferência do Clima, ela tomou uma dimensão importantíssima esse ano, porque nós já estamos vivenciando uma urgência climática no nosso mundo, no globo, de uma forma geral. São esses eventos extremos que estão acontecendo. Por exemplo, como é que a gente pode entender
no ano passado, né? Aquela estiagem que nós tivemos aqui, aquela Santarém. seca que tivemos aqui na nossa região. Os episódios agora na região sul. Esses episódios de tornados, né? De enchentes, alagamentos, né? Queimadas, né? Situações, por exemplo, lá no sul que nunca aconteceram Que no nunca Brasil aconteceram. e que agora a gente se depara com essa triste realidade. São Quer dizer, situações nesse sentido, né? Até a última COP, eu diria, o que se buscava era diminuir a emissão daqueles gases de efeito estufa que Sim. causam aquecimento global. Sim, sim. Nós já estamos vivendo uma situação de aquecimento global e nós não podemos mais adiar as decisões, a implementação, como foi dito nessa COP. Então, o que nós precisamos fazer agora é ação. São ações de mitigação, que é para diminuir a emissão desses gases, né? Então, existem várias formas. Por exemplo, diminuir o uso dos combustíveis fósseis é um deles, né? Sim. Mas também diminuir o desmatamento, diminuir as atividades econômicas que utilizam, né? Energias que não são renováveis, por exemplo. Você tem várias formas de tentar diminuir. E, para isso, os países precisam definir as suas metas, né? Sim. E nós tivemos muita dificuldade nessa COP dos países dizerem quais são os seus objetivos, o que eles podem fazer realmente para diminuir o uso do petróleo, né? Sim. O uso dessas energias que não são adequadas, essa transição justa, né? A questão do financiamento, né, das ações, para que os países que têm florestas, por exemplo, como é o Brasil, possam agregar valor nessas florestas para que a pressão sobre o desmatamento diminua. Nós não tivemos essa discussão, um avanço maior por dificuldade realmente no diálogo entre os países mais desenvolvidos e os países do sul global, digamos assim. Sim. Então isso é uma realidade que nós vivemos na COP lá. Então eu entendo que foi muito importante ela ocorrer na Amazônia, que é a maior floresta tropical que nós temos e que precisa ser preservada, né? Mas nós não podemos esquecer uma coisa, mãe. Que nessa floresta existem 40 milhões de pessoas que vivem aqui. E precisam se manter, precisam continuar onde estão. Esse é o desafio, Exatamente. né? Você conciliar a preservação com o desenvolvimento. Então, por isso se chama desenvolvimento sustentável, né? Então, não é possível a gente imaginar, existem teses, né, de que não é possível conviver o desenvolvimento econômico com a preservação da floresta. Mas nós precisamos buscar esse desafio, né, de fazer com que as pessoas que vivem aqui, né, possam viver do seu modo, do jeito que eles sempre viveram, guardiões da floresta, guardiões desse território que é tão sagrado para todos nós, né, e que também o desenvolvimento econômico que é necessário para o país, né? Eu não digo que o Brasil pode abrir mão do agronegócio, por exemplo, né? Não é possível, né? O Brasil abrir mão da mineração, da bauxita, do ferro, que nós temos aqui do lado, aqui em Juruti, aqui em Oriximiná. Como é que a gente vai viver sem o petróleo de um momento para outro? Então, é um desafio que nós estamos vivendo, que a COP ela colocou isso muito claro, né? Que é a questão da como conciliar desenvolvimento e preservação. E eu acho que nós temos aqui em Santarém algumas experiências, né? Sim. Que mostram que isso é possível. Sim. Exitosas, né? Eu acho que isso é possível. Exitosas. Então, sou um otimista, né? É verdade. Eu sou um otimista. Verdade. O doutor Carlos Martins, ele é autor, enquanto vereador ele foi o autor do projeto de lei que tornou Cuipiranga um patrimônio cultural, histórico, cultural e imaterial do município de Santarém. Para quem não sabe, Cuipiranga, também chamada de Ecuipiranga, fica localizada na margem esquerda do rio Arapiuns e que faz parte ali da região do Arapixuna, né? Do Arapixuna. Do distrito de Arapixuna. E que ali foi reduto dos cabanos, lá por volta de 1830. A cabanagem aconteceu entre 1875 e 1840. Então ali foi o refúgio, por um detalhe muito especial, porque a entrada dos cabanos eram pelo rio Arapiuns e a saída pelo rio Amazonas. Né? É uma faixa de terra entre os dois grandes rios. Estreita. E essa foi a razão de tanta concentração de cabanos por lá. E lá teve um cemitério que o senhor transformou nesse patrimônio imaterial e cultural de Santarém. Exatamente. E aí,
Hoje, aquele lugar também quer se voltar para o turismo de base comunitária. E aí, esse é um dos exemplos que se trabalha para acentuar a importância e destacar o papel dos tais guardiões da floresta, né? Eu tenho, assim, uma paixão muito grande por Cuipiranga. Ela faz parte da história do Pará, né? Porque a cabanagem foi um grande momento em que realmente o povo, né, a base da população, durante algum tempo governou o nosso estado. Verdade. Porque existia uma elite portuguesa, uma elite ainda colonialista, digamos assim, né? E que foi possível, naquele momento, se fazer uma mudança para que os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas pudessem ter uma experiência de governo no nosso estado. Claro que foi muito pouco tempo, né? Não foi possível ir muito adiante porque as forças do governo central, né, Sim. vieram e oprimiram esse Naquela movimento. ocasião, doutor Carlos, Santarém mantinha ainda relacionamento direto com Portugal. Exatamente. Não obedecia às ordens do governo brasileiro. Já. Em 1850 ainda era império ainda, né? 1840 e tal ainda era império. O império foi até 1889. A partir daí a república, né? Aqui o norte do país era mais próximo de Portugal. Sim. Então, entre Rio de Janeiro e Lisboa, a nossa elite portuguesa ela se entendia muito mais diretamente com Lisboa. Verdade. Então, assim, foi muito difícil para a elite portuguesa, os comerciantes, né, entender que eles deveriam abrir mão de Portugal e se reportar ao imperador Dom Pedro II, no caso, né? E não viram diferença nisso. Qual é a vantagem que nós temos? Então, eles não quiseram fazer essa mudança. E a cabanagem ela acabou sendo realmente reprimida e eles fugiram, uma parte deles vieram para o interior do Pará. Sim. E aqui em Santarém teve esse foco de resistência que durou ainda além de 1840. Sim, foi. Ficou lá e os portugueses, a esquadra do Império, digamos assim, não conseguiam. As chamadas tropas legalistas. Não conseguiam desfazer. E eles fizeram uma coisa muito interessante, né? Colocaram as palmeiras, né? Sim. Os troncos das palmeiras, fingindo que eram canhões. Canhões, né? Então, quando a esquadra vinha, os navios diziam, não, nós não vamos atacar porque eles estão muito bem armados. Na verdade, era só uma história de que eles tinham canhões, quando na verdade eles não tinham. Tinham pouco armamentos, né? Mas eles resistiram durante muito tempo. Lá tem um cemitério das pessoas. Eles dizem que Cuipiranga é a areia vermelha, né? Porque do sangue das pessoas que resistiram ali. É uma história única, né? Eu acho que nós precisamos valorizar mais essa história no município de Santarém. Então, além da comunidade ter todas as questões como a relação ao modo de vida, né? a relação com a culinária regional, a relação com a questão da praia, de tudo, do rio Arapiuns, mas nós temos uma história lá no Cuipiranga. Exatamente. Então, ela é um diferencial que eu acho que é muito interessante, né? Muito interessante a gente destacar, né? Porque a gente une várias situações, né? Como é o caso da cidade de Santarém. Né? Porque, por exemplo, vamos colocar o turismo aqui em pauta. Quando se fala de Santarém, você naturalmente desemboca em Alter do Chão. Sim. Por causa das belezas naturais, por causa do que representa Alter do Chão para o turismo, não diria nem da Amazônia, mas do Brasil, né? O Rio Tapajós, né? E o Tapajós. O rio mais lindo do mundo. Com o encontro das águas, não em frente à tem rio cidade, mais lindo, né? não E tal. tem, não tem. Só que a gente acaba negligenciando com a história. Que Santarém pode se transformar de fato de direito, através de um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, como a cidade mais antiga do Brasil, né? Então nós ainda temos muita história, né? Nós vivemos aqui um exemplo em Santarém. Eu sou apaixonado pela história de Santarém. Nós vemos aqui um cacicado. Sabe o que é um cacicado? É quase que um estado. Nós tínhamos aqui as grandes nações indígenas, né? Sim. E eles tinham hierarquia. Nós tínhamos vários senhores indígenas, né? Que eram verdadeiros chefes, né? De etnias. Tribos diferentes, né? De etnias diferentes. E eles tinham um poder central. Então já era quase que uma forma de um Estado.
tinha poder, tinha hierarquia, e dividiam o poder. Então não era assim um lugar de selvagens, né? De pessoas que fossem, não tivessem conhecimento. Pelo contrário, eles eram realmente chefes extremamente, com uma sabedoria muito grande, sabiam dialogar com os portugueses, sabiam enfrentar os portugueses quando necessário, não deixaram os portugueses invadirem aqui no primeiro momento, né? Não deixaram escravizar os nossos indígenas. Foi muito interessante a história aqui de Santarém. Santarém era uma grande cidade com mais de 5 mil habitantes, provavelmente, naquela época, né? Quantos? Naquela época, falava-se, eu acho que em torno de, não sei se é 5 mil ou mais habitantes, que era muita gente para um lugar só. Para um lugar só. Porque é o seguinte, né? Por exemplo, falava-se muito que Santarém era um centro de uma civilização complexa. Exatamente. Para fazer frente ao que é o você acabou, ao cacicado, né? Não era uma... Havia hierarquia, havia autoridade, né? Divisão de poder. Era uma coisa muito interessante. E nós temos que orgulhar muito dessa história, né? Verdade. Simples, né? Tanto não foi muito fácil, né, a aproximação dos colonizadores, que em 1542, quando passou por aqui o navegador espanhol Francisco Orellana, o Frei Gaspar de Carvajal, que era o escrivão da frota, levou uma flechada no olho, né? Entendeu? Os tupaiús, eles eram guerreiros muito valentes. Eles não aceitavam a submissão, né? Aos portugueses. Eles enfrentavam realmente, né? E os outros etnias, como os mundurucus, eles eram conquistadores. Eles traziam para a sua área, seu território, e eram esses povos que não eram tão fortes, né, digamos assim, eram submetidos à autoridade deles. E aí se torna muito importante hoje o trabalho que está sendo realizado lá na Praça Rodrigo dos Santos para transformar aquele lugar, dando a ele a importância que ele merece, né? Santarém é uma cidade de maior, assim, uma das que tem maior prestígio na América Latina em relação à riqueza arqueológica, né? E a Praça Rodrigo dos Santos está se encaminhando para transformar aquele lugar num grande museu a céu aberto, dada a importância que aquele lugar representou para a arqueologia do Brasil. Né? Ali, naquela região, era onde os indígenas viviam. Por isso que nós chamamos de bairro da aldeia. Não é isso? Exatamente. Por quê? Porque até na época, já que Santarém se transformou em cidade, era onde ainda viviam os sobreviventes, digamos assim, daquela grande nação tupaiú que nós tínhamos aqui, que infelizmente eles foram sendo dizimados, não tanto pela guerra em si, mas pelas doenças, né? Pelo empobrecimento. Então ficaram alguns indígenas ali. E nós temos ali naquela região um grande sítio arqueológico. Sim. A nossa cerâmica tapajônica, ela é única a nível mundial, ela é admirada e valorizada. Ela lembra a cerâmica grega. Tanto que tem os vasos cariátides, vasos de gargalo e tudo, porque assim, os detalhes de como ela é feita... Se assemelham com os lá da Grécia? Muito. É porque, diferente da Marajoara, são grandes urnas, né? Urnas mais simples, digamos assim. A nossa, ela é toda rebuscada, toda cheia de detalhes. De antropomorfo, que chamam, né? Zoantropomorfo. São imagens de onça, o urubu, né? Rei, urubu, rei, o macaco, enfim. Eles conseguem reproduzir tudo aquilo em... provavelmente aquelas estruturas eram feitas para rituais, feitas para momentos realmente do dia a dia, diferente da Marajoara, que eram urnas funerárias, que são coisas maiores, né? Os nossos são delicados, são assim de uma perfeição muito grande. Então é admirável também nós termos essa cerâmica tapajônica aqui, que tem 1.500 anos. Muito é verdade. Verdade. Santarém, ela é uma cidade que tem um potencial imenso, cada vez maior. Verdade. Eu acho que nós precisamos desenvolver isso cada vez mais, com muito orgulho da nossa terra, sabe? Porque nós temos muita coisa, o nosso artesanato, né?
os trançados do Arapiuns, né, que são indígenas, né? As cuias pintadas. E que as pessoas estão vindo para conhecer, o que é muito importante, né? Esse acervo lá do Arapiuns, o artesanato em palha de Tucumã, que hoje é celebrizado no Brasil todo, as cuias de Santarém, que elas têm duas derivações, né? A pintada e a bordada, que as pessoas às vezes não sabem diferenciar, e que eu acho que o grande charme é a gente dizer isso aqui é bordado, isso aqui é pintada. Cara, é um negócio absurdo, assim, o que acontece em Santarém. Aí a gente volta exatamente para a questão que nós discutimos no início, modelo de desenvolvimento. Quer dizer, com tudo isso que nós temos, é possível a gente ter um modelo de desenvolvimento em que gere renda para essas pessoas, a partir desse artesanato, a partir da nossa culinária regional, não é isso? A partir dos nossos peixes, né? Que são tão interessantes. Isso está acontecendo. Por exemplo, nós temos agora a Natália, lá da Turiarte, está concorrendo a um prêmio nacional. Ela está na final. Sim. Disputando um prêmio nacional. São 10, foram escolhidos 10, ela está entre os 10. Doutor Carlos, já recebi ali o toque ali da produção, e nós já estamos com 17 minutos, acabando quase o programa todo no primeiro bloco. Então daqui a pouco a gente vai voltar para conversar um pouco mais, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Natal premiado Tapajós de Prêmios. Dia 7, o Tapajós vai sortear o novo Chevrolet Onix Sedan no prêmio principal. É isso mesmo, é o novo Chevrolet Onix Sedan. E esse carro espetacular pode ser seu no 5º prêmio. Ainda tem R$3.000 no primeiro, mais R$3.000 no segundo, R$3.000 no terceiro, mais R$3.000 no quarto e 20 prêmios de R$500 nos giros. No prêmio principal tem o novo Chevrolet Onix Sedan esperando por você. Natal premiado Tapajós de Prêmios. 1 por 10 ou 3 por 20. Compre já o seu. Toda obra começa com duas escolhas, qualidade e preço baixo. É o que você encontra no Armazém da Construção, Mendonça Furtado. Com estacionamento privativo, atendimento que resolve, mix completo para todo tipo de obra e tudo com a garantia do menor preço. Pagamento facilitado e entrega grátis. Faça uma visita no Armazém da Construção da Mendonça Furtado e tenha um atendimento personalizado. Armazém da Construção, Mendonça Furtado. Vem que tem! No Natal do Brasil, o bom velhinho já sabe. Natal bom é com ofertas refrescantes da Gazin, do jeitinho e no precinho que a gente gosta. São milhares de ofertas em até 12 vezes, sem entrada no carnê. Smart TV Samsung 50 polegadas, 12 de 234,90. Samsung Galaxy A07, 12 de 104,90. Caixa de som JBL Boombox 3, 12 de 194,90. Cama Box Gazin Lobster Queen, 15 de 189,90. Onde tem Natal, tem Gazin. Aproveite! No segundo bloco do programa, então, tá? Conversando com a gente que faz, hoje conversando nessa segunda parte com o doutor Carlos Martins, que ele que é vice-prefeito de Santarém e também, agora, também queria conversar um pouco mais da sua parte profissional, que além de político, também é um médico conceituado aqui na cidade. Mas eu queria falar, nós falamos muito em cultura e turismo, e eu queria lhe dizer que nessa semana agora eu participei lá em Alter do Chão, de um evento, olha só como são as coisas, a efervescência que hoje Santarém se envolve, né? Sim. E não é à toa que nós conversamos no primeiro bloco com um empresário lá da Praia de Ponta de Pedras, ele falando da quantidade de pessoas de fora que visitam o estabelecimento dele lá, que vão lá almoçar, jantar lá no Maracanã, né? São turistas que vão até lá. E hoje a gente presenciou lá em Alter do Chão, durante o Sairé, cerca de 10 mil pessoas vendo o ritual religioso. E essa semana agora teve uma missa lá em Alter do Chão para marcar um novo momento. É que toda primeira segunda-feira do mês vai ter uma missa de ação de graças para registrar, para reforçar, para rodada de conversa sobre o Sairé. Acentuando o ponto de vista religioso, acentuando a ancestralidade. Isso é bacana, né? É o rito sagrado do Sairé. O Sairé só tem aqui em Santarém. Ele teve em outras comunidades aqui da Amazônia. Quase em toda a Amazônia. Porque era o contato dos jesuítas com os indígenas, né? Os jesuítas queriam, digamos assim, impedir os indígenas de manifestarem a sua cultura, a sua religiosidade.
E eles criaram lá um jeitinho, como se diz a história, né? Não, nós vamos continuar fazendo nossos saberes ancestrais, mas dentro da ideia do catolicismo, né? Da ideia que os jesuítas nos trouxeram para nós. E surgiu essa coisa belíssima que é o sairé, aquele símbolo, né, do sairé, é uma festa do divino Espírito Santo, Sim. festa relacionada à colheita, à fertilidade, Sim. não é isso? E essa festa ela é fundamental que a gente possa divulgar cada vez mais, porque ela é uma festa, digamos assim, que é única. E eu me sinto assim extremamente, sabe, empolgado com essa questão do sairé aqui em Santarém, porque nós só temos a explorar cada vez mais. Todo mundo que vem em Santarém, que vê o rito sagrado, que vê o festival do sairé de um modo geral, fica encantado. E quer voltar, quer trazer outras pessoas. Porque é muito importante que haja uma diferenciação, até por uma questão de entendimento, que o que seja o Festival dos Botos e a Festa do Sairé. Sim. O que se viu esse ano, acentuadamente, e nós estivemos juntos lá para acompanhar esse processo, é justamente a questão conceitual, né, religiosa, a tradição de uma comunidade, de um povo, né, destacando aquilo que os antepassados, os seus ancestrais tanto cultuavam. Muito respeito, que foi muito bacana, né? Exatamente. Foi muito bacana. Mas, doutor, é o seguinte, o que ninguém sabe muitas vezes, é claro que sabe, mas, para conciliar essa atividade que é tão desafiadora como vice-prefeito, o senhor mantém ainda uma carreira já de longos anos na medicina. Fale um pouco sobre ela. Eu gosto muito da minha profissão. Ser médico para mim é um motivo de satisfação imensa, né? de muito contentamento, mas a gente precisa também, nós que somos daqui, né? Ter essa visão coletiva, né? De que a gente pode servir a nossa população também de outras formas, digamos assim. Então, eu procuro conciliar a minha profissão, a questão técnica, né? De médico, com a questão da política, que eu acho que também é necessário para que a gente possa ter, digamos assim, uma vida melhor para todos nós, né? Sim. Então eu poderia me contentar em apenas exercer a minha atividade profissional, mas eu acho que a gente precisa fazer esse lado. Eu aprendi com o meu pai, né, que foi médico e político também que Santarém, foi prefeito, a própria Maria, né, que foi prefeita também aqui, o Everaldo, que é meu irmão, enfim. Que também foi vice-prefeito. Que também foi vice-prefeito. Nós temos, assim, essa preocupação. Como médico, eu não posso deixar jamais a minha profissão. Então, eu tento conciliar nos horários que eu posso. Agora eu vim de lá da minha atividade, eu consigo estar ao mesmo tempo numa agenda da prefeitura e passar lá no meu consultório, atender meus pacientes. Né? É um desafio. Nós temos que fazer isso. As pessoas dizem, antigamente diziam, doutor, mas por que o senhor se mete nessa coisa da política? Isso não é legal. Não, a política ela é necessária, é fundamental na vida da gente. Todo mundo depende da política. Todo mundo. O posto de saúde, né? A escola, a rua, né? O mercado, a feira, tudo depende das decisões políticas, não é isso? Para a gente melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso ambiente, né? Então, eu acho que a gente tirar um tempinho para essas atividades coletivas, não precisa ser mandato, não precisa você se candidatar, mas na associação do bairro, não é isso? Você se envolver no sindicato, você se envolver nas reuniões, na igreja, tudo isso você faz política. É verdade. Porque você vai estar discutindo. Em casa. Você discute com outras pessoas. Com os filhos, né? Você faz política. Não, porque eu quero fazer isso aqui, mas assim, quer por quê, né? Hoje eu. É ouvir as pessoas, né? O que as pessoas querem, o que elas pensam, qual é o que elas. Porque a gente, quando está num cargo, a gente não faz o que a gente quer. A gente precisa ter essa humildade de fazer o que as pessoas querem que a gente faça, né? A gente vai, na escuta qualificada, entender o que eles pensam sobre a saúde, o que eles pensam sobre a educação, sobre a economia, a renda, né? E o que a gente pode fazer para melhorar. Porque senão as pessoas vão dizer, mas para que serve? Essa pessoa entrou na política para quê? Qual é o objetivo? É para a gente fazer com que o desenvolvimento seja para todos, né? Exatamente. Então, que realmente o desenvolvimento não seja para alguns, né? Que a riqueza seja para que todos bem possam né? usufruir. Exatamente. Né? Todos nós queremos viver bem, né? É a nossa família, nossos filhos, a gente quer um futuro melhor para todos nós. Acho que isso que é a política. É a gente pensar de forma solidária, mano. Exatamente. Não é pensar de forma individualizada, de forma egoísta muitas vezes, né? Não, tá bom para mim, então não me interessa, né? Melhorar. Não,
a gente tem que se contentar e não se acomodar, né? Que querer fazer o melhor para que todo mundo possa se sentir realmente recompensado. Beleza. Bom, foi um papo aqui que daria para a gente conversar mais outro programa, mas infelizmente a gente tem tempo e a gente acaba aqui muito lhe agradecendo pela participação, até pela disponibilidade. Hoje era um dia de muito trabalho para o Dr. Carlos Martins, mas que acabou estando com a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui, esse papo muito agradável e esclarecendo muitas coisas para as pessoas, né? Do que como a gente pensa, como a gente acha que deve ser feita a política da melhor forma, que é a política com P maiúsculo, né? Beleza. Então, eu acredito nisso. Muito obrigado. Viu? Pessoal, lembrando o seguinte, que o programa agora vai entrar em recesso. Esse é o último programa do ano, para a gente voltar no ano que vem com mais qualidade, com mais assertividade. Até final do ano, no próximo ano nós estaremos de volta aqui no programa Então Tá, conversando com gente que faz.